A história de como descobri um perfil fake falando mal de mim. Tudo começou numa tarde aparentemente tranquila, quando eu decidi dar aquela espiadinha básica no Instagram. Sabe como é? Rolar o feed, ver as novidades, curtir umas fotos aleatórias. Só que, naquela dia, algo me chamou a atenção. Apareceu uma notificação de que um perfil, que eu nunca tinha visto antes, tinha me marcado numa publicação. Curiosa, cliquei para ver o que era, e já comecei a rir sozinha. O perfil em questão tinha o nome de uma pessoa que eu conhecia de vista, mas que nunca tinha trocado palavra na vida. O que me deixou intrigada mesmo foi o conteúdo. O tal perfil fake estava falando um monte de besteira sobre mim, umas fofocas, umas críticas que só quem me conhece de verdade sabe que são bem erradas. E o pior, tudo com aquele tom venenoso que só amiga falsa tem, sabe? Eu fiquei em choque. Quem diabos é essa criatura? Pensei. O perfil era novíssimo, sem foto real, e o nome não batia exatamente com o nome verdadeiro da pessoa, mas era parecido o suficiente para enganar quem não conhece os detalhes. Fui olhar as fotos que esse tal perfil tinha postado e era tudo muito genérico. Uma paisagem bonita aqui, uma frase inspiradora ali, nada que ajudasse a identificar de verdade quem estava por trás da máscara. Mas o que me deixou mais intrigada foi uma coisa. Nos comentários, outras pessoas estavam interagindo, como se aquele perfil fosse legítimo. Ou seja, o danado estava funcionando direitinho no mundinho virtual, e falando mal de mim, claro. Foi aí que eu comecei a desconfiar que tinha coisa errada naquela história. Porque, querendo ou não, alguém tinha criado aquele perfil fake para me sabotar, e, cá entre nós, quem faria isso? Pensei naquelas pessoas que já tiveram algum problema comigo, que estavam com algum tipo de ranço. Mas nada batia certo. Então lembrei daquela amiga minha, que sempre teve um quê meio estranho nas entrelinhas quando eu falava de certas coisas, sabe? Daquelas que sorri na sua cara, mas parece que o olho fala outra língua. Aí o estalo, e se fosse ela? Seria meio doido, mas não impossível, né? Comecei a observar detalhes no perfil fake, como as expressões que ela usava, o jeito que escrevia, aquelas gírias que só a galera daqui da cidade usa. Foi quando percebi que algumas postagens tinham a mesma vibe da minha amiga, e pior, algumas frases que ela costuma usar. Aí o estômago gelou. Decidi que precisava investigar melhor, porque aquilo já estava virando um barraco virtual e eu não queria ser a última a saber. Mal sabia eu que essa história ainda ia ficar muito mais engraçada e, ao mesmo tempo, mais tensa. Mas uma coisa era certa: descobri que na internet, às vezes, o que parece só uma bobagem pode ser um verdadeiro barril de pólvora, ainda mais quando envolve gente que a gente acha que conhece. Depois que meu radar de fofoqueira de cidade pequena foi ativado, eu simplesmente não consegui mais pensar em outra coisa. Acordei no dia seguinte já com aquele comichão, querendo fuçar, investigar, esmiuçar cada canto da internet atrás de qualquer pista. E, olha, quando a mulherada quer descobrir alguma coisa, FBI perde feio. Comecei a fazer o básico do básico. Entrei na lista de seguidores do perfil fake, cliquei um por um, e foi aí que um detalhe me deixou passada. O tal perfil só seguia gente aqui da cidade, sendo que, se fosse uma pessoa de fora, não faria o menor sentido seguir justamente as mesmas pessoas do meu ciclo, né? Até aí, tudo bem, poderia ser coincidência. Mas quando fui olhar quem o perfil curtia, comentava e vivia bisbilhotando, adivinha? Era sempre nas postagens das minhas amigas, dos meus colegas de trabalho, até da minha mãe. E, pasme, tinha um comentário em uma publicação da padaria da esquina falando o melhor pão francês da cidade. E quem vive dizendo isso toda vez que a gente passa na frente da padaria? Simplesmente ela, a própria, minha amiga Marcela. Gente, eu senti o sangue gelar. Porque não é possível, não tinha como aquilo ser coincidência. E para piorar, o bendito perfil começou a postar uns stories bem debochados. Tipo, tem gente que se acha demais, né? E nem é tudo isso. E adivinha? Isso foi minutos depois de eu postar uma foto indo trabalhar toda produzida, me achando a última bolacha do pacote. Eu respirei fundo e pensei, calma, calma que a gente vai descobrir direitinho quem tá por trás dessa palhaçada. Só que, né, quem disse que eu sou calma? Eu já fui logo pegar meu caderninho mental de tudo que essa amiga já fez de esquisito. E, olha, a ficha começou a cair. Por quê? Pensa comigo, quem além dela saberia de uma fofoca específica que foi exatamente o que o perfil postou? Eu tinha contado para ela há uns dias, no maior sigilo, que estava com vontade de pedir aumento, mas morrendo de medo. E o que aparece no perfil fake, no dia seguinte? Tem gente querendo se achar no trabalho, mal chegou e já quer crescer. Aí eu não aguentei, minha pressão subiu, minha mão começou a suar e eu falei, agora chega. Isso virou questão de honra.
A essa altura, eu já estava vivendo um surto coletivo comigo mesma, com direito a teorias, investigações, análise de likes, prints e mais prints, e até conexão de dados que nem Sherlock Holmes faria melhor. E, olha, quanto mais eu fuçava, mais o quebra-cabeça ia se montando, porque não era só sobre o que o perfil postava, mas como postava. As palavras, os jeitos, os memes, tudo tinha uma digital que, para quem convive, fica óbvio. E não deu outra. Teve um stories que me fez quase jogar o celular no chão. A criatura postou uma indireta tão escancarada, mas tão escancarada, que se ela tivesse colocado meu CPF, não seria mais direta. Era uma foto de uma xícara de café com a legenda: tem gente que vive querendo ser a última bolacha do pacote, mas esquece que até bolacha quebrada vem no pacote também. E sabe qual era a graça? Quem me conhece sabe que essa piada da bolacha quebrada sou eu quem sempre faz. Eu uso essa frase desde o ensino médio, é praticamente minha marca registrada. Aí eu falei, pronto, não tem mais dúvida nenhuma. Só que eu não ia ser amadora de simplesmente ir lá e acusar, né? Fui mais sagaz. Chamei minha amiga, sim, a própria, no WhatsApp, agindo como se nada estivesse acontecendo, jogando aquele papo furado de amiga, tu viu isso aqui? E mandei o print do post do perfil fake, como quem não quer nada. E o que ela fez? Fingiu total demência. Mandou aquele áudio clássico. Menina, nossa, que absurdo. Quem será essa pessoa invejosa, hein? E eu, segurando o riso, fingindo surpresa, respondi: pois é, tô chocada. E foi aí que a máscara dela começou a dar umas pequenas rachadinhas, porque ela se empolgou tanto fingindo indignação que começou a soltar uns comentários muito específicos, tipo: ai, mas também, né, fulana, tem gente que se acha muito. Ué. Até então ela estava chocada com a existência do perfil, mas do nada começou a fazer uns comentários que, sei lá, parecia mais ela se acusando sem perceber. E para piorar, ela falou uma frase que me deixou de boca aberta. Amiga, eu juro que se fosse eu ia falar na sua cara, não precisaria de perfil fake. Olha, quem fala isso sem nem ser acusada de nada? Eu só segurei, respirei fundo e falei: pois é, né, quem faz isso é muito sem noção mesmo. E nisso, meu plano já estava pronto na cabeça. Se ela queria brincar, então bora brincar, mas comigo preparada, porque essa novela ainda ia render uns bons capítulos. Depois daquela conversa no WhatsApp, eu fiquei igual detetive em filme policial, olhando pro celular, analisando cada vírgula, cada risada forçada, cada figurinha que ela mandava, porque estava mais do que na cara que minha amiga estava se tremendo inteira, tentando manter o personagem. Só que, assim, ela me subestimou feio, né? Porque quem me conhece sabe que eu posso até demorar, mas eu descubro tudo. E foi aí que eu resolvi soltar uma isca, daquele jeitinho que só quem é fofoqueira raiz sabe fazer. Postei um stories no meu perfil, super fake, cheio de indireta, falando assim: engraçado como tem gente que acha que tá arrasando nos bastidores, mas esquece que quem planta vento. Nem terminei a frase de propósito, deixei no ar. Menina, não deu nem 5 minutos. O perfil fake veio me responder nos stories, dizendo: se doeu foi porque a carapuça serviu, né? Aí eu gritei. Mas não gritei de tristeza, não. Foi de pura satisfação, porque aquilo para mim foi praticamente a confissão assinada, carimbada, registrada em cartório e autenticada. E adivinha? Fui lá, abri o perfil, olhei quem estava online no WhatsApp no exato mesmo minuto. E quem era? Ela, Dona Marcela. Eu até fiz aquele teste clássico. Mandei um áudio no grupo das amigas perguntando uma besteira qualquer, só para ver se ela ia ouvir, e ouviu na mesma hora em que o perfil fake tinha respondido meus stories. Coincidência? Ah, tá bom. Senta lá, Cláudia. E não para por aí não, porque eu, que não sou boba nem nada, ainda fui mais fundo. Joguei no Google o nome que ela usou no perfil fake, só para ver se existia alguém real com aquele nome, e não achava absolutamente nada. Zero. Sumida do mapa. E sabe o auge? Quando fui puxar uma foto de uma flor que o perfil tinha postado, descobri que a imagem era daquelas de banco gratuito de fotos. Ou seja, a bonita nem se deu ao trabalho de ser criativa na montagem do personagem. E para fechar com chave de ouro, comecei a perceber que o perfil fake curtia exatamente as mesmas fotos que ela curte no meu perfil. Tipo, minha foto na praia, minha foto com meu cachorro, minha foto tomando sorvete na pracinha. Todas, sem exceção, as mesmas que ela vive curtindo, comentando e reagindo com emoji de fogo. Juro, parecia até que ela esquecia de trocar de personalidade quando estava mexendo na conta fake.
Eu só pensava, gente, não é possível. Se for para ser falsa, pelo menos estuda, se prepara, faz um roteiro, um planejamento estratégico. Porque assim, desse jeito, até eu fico com vergonha alheia por ela. E foi nesse momento que eu decidi. A próxima jogada seria minha, e ia ser bafo, daqueles que ia parar a cidade inteira. Se ela achava que ia brincar comigo, ela não fazia ideia de quem estava mexendo, porque nesse jogo de quem desmascara quem, eu sou praticamente a juíza, a narradora, a protagonista e a vilã ao mesmo tempo. No dia seguinte, acordei cedo, tomei meu café olhando pro nada, segurando o riso só imaginando a cara dela quando visse o que eu ia aprontar. E aí, botei meu plano em prática. Abri meus stories e postei uma enquete bem inocente. Só que não. A legenda? Vocês já descobriram que tinha uma pessoa falsa na vida de vocês? Conta aqui nos comentários que hoje eu tô sedenta de histórias. E junto, uma foto minha segurando uma xícara de café e sorrindo, daquele jeitinho bem passivo-agressivo, bem debochado. Menina, foi eu postar e os comentários começaram a chover. Todo mundo da cidade interagindo, mandando relato, expondo história antiga, falando de amiga falsa, de gente duas caras, de traição, de falsidade no grupo da igreja, da academia, do trabalho. Só que, né, quem também apareceu para comentar? A própria, a Marcela. E comentou: "Gentei, que horror. Tem muita gente invejosa nesse mundo, né? Tem que se afastar mesmo." Eu juro por tudo que é mais sagrado que quase larguei o celular e rolei no chão de tanto rir. A cara de pau dessa mulher não tem limite. É uma entidade própria, um fenômeno da natureza. E não satisfeita, ela ainda veio no meu WhatsApp perguntar: "Amiga, aconteceu alguma coisa?" Vi seus stories, fiquei preocupada. Olha, a vontade que eu tive foi de responder: "Aconteceu sim, aconteceu que você é cara de pau, sem vergonha, falsa e ridícula, e tá achando que eu sou palhaça, né?" Mas respirei, segurei a pose, mantive o personagem de plena e respondi: "Não, amiga, imagina, só reflexões da vida, sabe?" E ela, toda sonsa: "Ai sim, amiga, se precisar de mim, tô aqui, viu?" Aham, sei, tá aqui sim, com perfil fake, espalhando fofoca, jogando indireta, falando mal pelas costas. Aí eu falei: "Quer saber? É hoje que eu mato essa charada de vez." E olha, preparei uma armadilha digna de Oscar. Criei um fake também. Isso mesmo. Se ela podia, eu também podia. Fiz um perfil novo, botei foto de uma influencer gringa qualquer, nome em inglês, biografia misteriosa e segui só ela e mais umas 3 pessoas para fingir naturalidade. Esperei uns minutos, comecei a postar umas fotos, e aí fui direto no perfil fake dela e puxei assunto. E adivinha? Ela respondeu. Caiu igual um pato. E o que ela não sabia é que ali ela estava assinando sua própria sentença social, porque o que veio depois disso, meu amor, foi simplesmente o auge do barraco, da vergonha, do exposed e da fofoca. E, meu amor, quando eu te digo que ela caiu na minha armadilha igual pomba na praça atrás de migalha, não é exagero, não. A bonita estava tão confortável no papel de perfil fake que não percebeu nem por um segundo que estava conversando comigo, usando só uma foto de gringa e um nome aleatório. Comecei bem leve, puxei papo no direct do fake dela dizendo: "Menina, eu te sigo faz tempo, você é maravilhosa. Amo como você não tem papas na língua e fala a verdade que ninguém tem coragem." E ela, toda se achando a própria justiceira da internet, respondeu: "Sério? Ai, obrigada. É muito bom saber que tem gente que entende meu lado, porque, olha, essa fulana, no caso, eu, merece ouvir umas verdades sim." Aí eu segurei, respirei fundo, fiz o santo descer e falei: "Nossa, sim. Eu nem conheço muito ela, mas parece ser bem metidinha, né?" E ela, menina, ela respondeu com um textão me esculachando. Disse que eu era falsa, que me achava melhor que todo mundo, que vivia me fazendo de boazinha, mas que no fundo era soberba, arrogante e que merecia levar uns bons tombos na vida para aprender. Juro! Eu li aquilo com os olhos arregalados, segurando o grito, segurando o riso e, ao mesmo tempo, com a mão tremendo de ódio. Porque uma coisa é a gente desconfiar, agora ler com todas as letras aquilo vindo de alguém que dormiu na minha casa, comeu da minha comida, confidenciou segredos e fazia discurso de amizade verdadeira no meu aniversário. Olha, é de perder qualquer resquício de paciência. E não satisfeita, ela ainda mandou um áudio pro perfil fake. Isso mesmo, ela esqueceu que estava num fake e meteu o dedão no microfone. Sabe, eu só não falo isso na cara dela porque não quero confusão, mas que ela é insuportável. Ela é, viu, sempre querendo se aparecer, se acha demais. Nessa hora, eu me segurei para não bater palma. Porque, sério, é muito amadorismo.
A pessoa se entregou por inteiro, com voz, com emoção, com indignação falsa e com direito até a suspiro dramático no final. E como se não bastasse, ela começou a se abrir pro meu fake como se fossem BFFs, falando mal não só de mim, mas de outras amigas do nosso círculo, soltando podres, inventando coisa, distorcendo fatos. Ou seja, o nível da falsidade era tão alto que dava para engarrafar e vender. E eu ali, plena, só coletando provas, salvando print, gravando áudio, montando o dossiê da vergonha. Porque se ela queria brincar, então ela ia brincar direito, mas no tribunal da fofoca, com todo mundo assistindo, julgando e, de preferência, fofocando junto. E eu te garanto, o que ela não estava preparada era pro que eu ia fazer com esse material todo, porque o Exposed vinha, e vinha grande. E quando eu te digo que a cidade parou, parou mesmo. Porque, meu amor, eu não ia deixar esse show de hipocrisia passar batido, não. Passei a noite inteirinha organizando meu dossiê da vergonha. Print de conversa, áudio salvo, print dos stories, até vídeo eu gravei mostrando ela online no WhatsApp na mesma hora em que o fake me respondia. Juntei tudo. Botei numa pastinha chamada Falsa Nível Hard. E quando amanheceu, acordei mais plena que nunca, me arrumei, fiz aquele skincare caprichado, preparei meu cafezinho e respirei fundo, porque era hoje. Abri meus stories e postei uma sequência digna de série de suspense da Netflix. Comecei assim. Vocês lembram daquele perfil fake que apareceu para falar mal de mim? Pois então, preparem a pipoca. IPH. Joguei um print. Descobri quem é. Outro print. E adivinhem quem estava por trás. E aí veio a sequência que, se tivesse trilha sonora, seria aquele tum dramático. Postei áudio, print, vídeo, tudo. E a cereja do bolo? Um trecho do áudio dela dizendo que não falava na minha cara para não causar confusão, seguido de uma foto nossa juntas na última confraternização, com a legenda: e não causava mesmo, né, amor? Menina, o Instagram travou de tanta gente visualizando, reagindo, mandando mensagem. O povo ficou doido. Tinha gente que nem me seguia vindo comentar, compartilhar, postar no próprio story falando: gente, pelo amor de Deus, vão no story dela agora. E o que fez a dona Marcela? Sumiu. Evaporou. Desapareceu do mapa. Apagou o perfil fake, ficou offline no WhatsApp, arquivou todas as fotos do Instagram, fechou comentário, privou tudo. Mas assim, tarde demais, né? Porque o estrago já estava feito. No grupo das amigas, foi um colapso coletivo. Todo mundo indignada, porque no meio dos prints, apareceu ela falando mal de gente que nem estava no meio do babado. Foi cada exposed, cada máscara caindo, que eu nem sabia se ria, se chorava ou se abria uma cadeira de praia para assistir de camarote. Teve gente que parou de seguir ela, teve gente que bloqueou, teve gente que mandou textão no privado. Enfim, a bonita conseguiu se queimar mais do que pão esquecido no forno. E o auge é que ela ainda tentou vir no meu privado, depois de hora sumida, mandando: acho que você tá levando isso longe demais. E eu respondi plena: tô levando só até onde você levou quando criou um perfil fake para falar de mim, querida. Beijos. E bloque. E sim, meu amor, foi libertador. A cidade comentou por semanas. E hoje, toda vez que alguém fala de falsidade, o povo já solta: e vai criar um fake também. Porque a vergonha ficou eterna. E se me perguntam se me arrependo sim, de não ter feito antes. Se inscreve e ativa o sininho para mais.